Bora, pessoal, Thales Veríssimo Lima, e vamos para aquele nosso bate-papo aqui quase diário no trajeto do trabalho. E hoje a gente vai falar sobre um assunto que está rodando aí nas mídias sociais de toda ordem, principalmente nos canais de tiro, que é o IPAF. Eu não sei, Firmino deu uma ideia. Ô, Firmino, para que eu fui responder tua pergunta? Mas a questão é a seguinte: antes eu quero pedir que você curta esse vídeo, compartilhe aí nos grupos de WhatsApp, inscreva-se no canal e verifique o sininho das notificações. O YouTube flagrantemente não vem mostrando os vídeos da gente, então vá com frequência, visite a página do canal, que você vai encontrar sempre novos vídeos por lá. Mas, como eu estava dizendo, o assunto é o IPAF, Imposto sobre a Posse ou a Propriedade de Armas de Fogo, que o governo do PT quer instituir. Bem, sinceramente eu não tinha ouvido esse burburinho antes. Eu sugeri esse nome de tributo, né, IPAF, em uma pergunta, em um quadro que eu faço no canal, respondendo aos inscritos. Firmino me perguntou sobre a possibilidade do governo aumentar bastante as taxas e criar diminuir realmente a periodicidade da renovação dos CRAFs, e eu respondi que era possível. Daí para frente passou-se a falar no IPAF na internet. Eu sinceramente não sei se alguém tinha falado antes ou se por coincidência do destino o nome que foi dado foi a partir do short que eu criei. Não pretendo ter essa importância toda, até porque sugerir nomes de tributos não é lá uma coisa muito difícil. Todo tributo, todo imposto começa com I, né? ITR, Imposto Territorial Rural, IPVA, Imposto sobre Veículo Automotor, Propriedade de Veículo Automotor, e por aí vai, né? Todo imposto começa com I e é a abreviação das letras subsequentes a que se destinam. Pessoal, mas eu queria explicar duas coisas aqui a vocês, que inclusive eu já falei anteriormente, na esfera do direito tributário. Uma é a hipótese de incidência. Hipótese de incidência é o ato ou ação abstrata que a lei prevê como sendo um possível fato gerador, se praticado por uma pessoa realmente física ou jurídica, por uma pessoa que possa praticar aquela ação humana, né? Então, hipótese de incidência é a previsão legal, como é um tipo penal, é a previsão legal de um fato gerador que pode vir a ser praticado ou não por uma pessoa, por um ente tributável, né? Então, e fato gerador é a prática efetiva no mundo real, é a ação humana daquela hipótese de incidência. Então, pessoal, reparem só, por aí vocês tiram. As hipóteses de incidências podem ser infinitas, né? O governo pode criar, por exemplo, um imposto para posse e propriedade de animais domésticos, IPAD, Imposto para Posse e Propriedade de Animais Domésticos. E aí bota, por exemplo, 10% para quem tiver um gato. É possível, né? A capacidade de tributar do Estado é infinita, né? Basta dizer a vocês que, há certo tempo atrás, teve já deputado que quis tributar a água dos rios, né? A pessoa tem lá um terreno, uma roça, uma fazenda, passa um rio, um córrego, um riacho, tem uma lagoa lá, e teve um deputado que queria colocar um hidrômetro na saída lá da água do cara, do rio que Deus fez, que está aí no planeta Terra desde o início dos tempos, né? Ou pelo menos desde a formação dos rios, que, enfim, às vezes os rios nascem e morrem, né? Então, já teve deputado que teve a ideia, um projeto de lei de colocar um hidrômetro na saída lá, na beira do rio, para que quem tirasse água fosse tributado. Então, é a hipótese de tributar infinita. Já teve uma conversa no... Isso foi igual a Dilma, mas já teve conversa no Congresso de se tributar o ar que se respira. Por aí vocês tiram o ar atmosférico que se respira. Criar uma tributação. Então, como é que ia medir esse negócio? Não sei, estava na cabeça de um deputado lá. Isso faz... São uns deputados tipo
esse semi-analfabeto ou analfabeto que por acaso são eleitos porque são engraçadinhos na mídia e chegam e alguns realmente têm alguns projetos relevantes, mas outros realmente entram nessa seara da impossibilidade jurídica e da tributação absurda. Então, esse imposto IPAF que se pretende criar aí por um deputado do PT, eu vou nem falar o nome para não dar aso nem mídia, mas é um imposto completamente absurdo. Inclusive, a Constituição, principalmente nessa alíquota, a natureza jurídica da coisa já é absurda. Porque se vai tributar, por exemplo, a propriedade de armas que a gente nem tem, porque eles vivem dizendo que a propriedade é a mera concessão, as armas são meras concessões do Estado. Então não pode ser tributado uma propriedade, né? São tributadas as propriedades dos veículos, as terras, as fazendas, porque efetivamente tem escritura pública registrada no nome da pessoa e aquilo passa de forma hereditária de um para o outro. É uma propriedade, não é uma posse, é uma propriedade, não é uma concessão. Então se tributa a propriedade porque o Estado tende a nivelar as pessoas. É um tributo de natureza de domínio econômico, né? Elas tendem a tributar as pessoas de modo a que não deixe... É aquela história das grandes fortunas. Pronto, vou dizer outra aqui. Caiu nisso. Um imposto muito mais interessante para o Estado é o das grandes fortunas, taxar as grandes fortunas. E por que eles não fazem? Porque no minuto que eles fizerem, as pessoas com grandes fortunas simplesmente vão embora para paraísos fiscais. E essa é uma receita que se deixa de ter. E as grandes fortunas, normalmente, quase que certamente, elas geram emprego no país. Então, não tem possibilidades, tem hipóteses de incidências que, apesar de serem possíveis, não se tributam, porque o prejuízo é maior do que o benefício. E nesse caso das armas, qual seria o prejuízo? Muito simples. Todo mundo, todo dia, está fazendo aí... Muita gente todo dia aí está fazendo boletim de ocorrência de furto, de roubo, de armas de fogo, só pela situação que já se encontra hoje. Imagine aí se colocar um imposto sobre a posse ou a propriedade, que a gente nem tem, de armas de fogo. Eu acredito que a quantidade de furtos e roubos e perdas iriam aumentar satisfatoriamente. Satisfatoriamente, a palavra é essa mesmo, né? Então o Estado, ele simplesmente tem que fazer esse balizamento. Para mais do que isso, para mais do que uma simples ideia num projeto de lei como é agora, isso tem que ser votado. Primeiro tem que convencer o presidente do Congresso a colocar esse projeto em tramitação. E aí vai passar pelas comissões. A primeira logo é a CCJ. Normalmente as primeiras comissões são a Comissão de Constituição e Justiça, que avalia a constitucionalidade desse negócio. E certamente já iria barrar por aí, porque armas não são propriedade. Segundo, vai para as comissões temáticas, por exemplo, segurança pública, né? E para ser votado mais uma vez. Mas por mais que passasse nas comissões, ainda teria que ser votado no pleno. Ou seja, tem que convencer o presidente da Câmara, que hoje é Arthur Lira, parece que não está muito afeito ao governo. Depois tem que passar em todas as comissões pertinentes, incluindo-se a CCJ, para ver se é constitucional ou não. Depois vai para o pleno. E parece que o governo também não tem maioria dos votos no Congresso, nem na Câmara, nem no Senado. Então, a possibilidade de uma situação dessa passar é absurda. Agora, imaginem, tenham a certeza que a necessidade e a criatividade de se criar hipótese de incidência tributária, ou seja, imagine aí que você tem, por exemplo, uma criação de bodes. Poderia se criar um imposto pela propriedade dos bodes que você tem. Imagine que você coma, por exemplo, 10 ovos, e é tão absurdo que pode chegar a isso. 10 ovos por semana. Pode-se criar um imposto para quem consome uma dúzia de ovos por semana. As pessoas que consomem uma dúzia. E vai segmentando as coisas. Então, a possibilidade hipotética é uma coisa. Se tornar isso uma hipótese de incidência tributária no mundo real, é outra completamente diferente, porque tem que se tornar lei. E ninguém vai tornar lei qualquer hipótese tributária, hipótese de incidência de tributo,
simplesmente porque um deputado quer que seja assim. Porque tem mais 500 e tantos que precisam também, pelo menos a maioria, concordar, né? Então, pessoal, com relação a esse PAF, é muito burburinho para pouca coisa, né? Sinceramente, eu acredito que isso não vire nem projeto de lei, quanto mais se vá aperrear o presidente da Câmara com isso, porque vai receber um sonoro não. E por mais que passe, não seria passe do presidente, não seria aprovado nem na Câmara e tampouco no Senado. Essa é a minha opinião sobre isso. Firmino, meu amigo, você sugeriu um tema que entrou em evidência no dia seguinte. Mas é isso. Para mais vídeos como esse, inscreva-se no canal. Um abraço, tchau. Não se preocupem. Tchau.